Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de resumo de Dandadan aqui no canal. No vídeo de hoje estaremos resumindo o episódio 4. Se você gosta dos resumos de Dandadan aqui no canal, não se esquece de se inscrever. Sem mais enrolas, bora pro vídeo. O episódio começa com a Momo e o Okarun em frente ao túnel amaldiçoado da velha Turbo. Os dois discutem para ver quem vai entrar primeiro, mas no final os dois acabam indo juntos. Eles recapitulam rapidamente o plano. Se você não se lembra, eles têm que atrair a velha Turbo para fora da cidade, assim ela vai ficar mais fraca e eles vão conseguir derrotá-la. Bom, eles vão andando pelo túnel até que do nada uma cabeçona aparece e bloqueia o caminho deles. Quando eles vão dar meia volta, outra cabeçona aparece, os deixando cercados. A Momo pega aqueles bastões de beisebol das costas do Okarun e arremessa na velha, que faz essa coisa bizarra aí, transformando os olhos em bocas nojento. O Okarun sugere deixar a maldição sair e ele resolver tudo sozinho. A Momo concorda e o Okarun emo retorna. Ele vai andando em direção a uma das cabeças, mas do nada volta ao normal. A velha Turbo fala que ficou surpresa deles tentarem usar o próprio poder dela contra ela, por isso resolveu devolver a bilola do rapaz. As duas bocas das cabeças se abrem e atacam, mas antes que elas acertem, a Momo lembra do que a sua avó disse de ficar provocando a velha Turbo. Então é isso que ela faz. A Momo começa perguntando se ela tem medo de perder uma corrida, e se ela é realmente a velha Turbo, não deve ser um problema vencer dois adolescentes, não é mesmo? A velha volta à sua forma original e diz que pode matar ela a qualquer momento, então aceita o desafio. Ela pergunta quais são as regras e a Momo explica que vai ser um pega-pega. Se ela conseguir alcançá-los, então ela vence. E por último, a velha deve contar até 10 minutos antes de começar a persegui-los. A velha concorda com as regras e começa a contar. Os dois, sem perder tempo, já saem correndo para fora do túnel. Mas antes que eles possam chegar na entrada, eles notam que a velha não tá contando direito. Ela conta tipo 1, 2, 3, 4, 1 minuto, 3 minutos, daí até 10. E quando termina, várias mãos saem do chão e capturam a Momo, deixando ela presa num casulo. O Okarun tenta libertá-la, mas não consegue. A velha fala que vai contar o tempo dele agora, e começa 40 segundos, 1 minuto, 5 minutos, até 10. O Okarun reclama que ela tá roubando, mas a velha fala que as regras não diziam como que ela deveria contar. Aí ela tem um ponto. Enfim, a velha tá prestes a pegar o Okarun, mas ele lembra da Momo falando que ela provavelmente ia ter que salvar ele de novo, já que ela é meio desastrada. Nisso, o menino se enche de coragem e pula na velha, dizendo que vai mamar nas tetas dela. Ele morde com força os balões murchos da maldição e não vai soltar até ela libertar a Momo. A velha tenta se soltar, mas por causa das roupas do Okarun ela não consegue. Lembra que a avó da Momo disse que essas roupas eram especiais? Pelo visto eram mesmo. Sem muitas opções, a velha decide possuir o Okarun. Ao fazer isso, ela rasga as roupas e vai em direção a Momo. Mas do nada ela começa a se contorcer de dor, como se estivesse sendo esmagada por uma força invisível. A Momo comenta que finalmente entendeu como suprimir a maldição sem ver ela, assim como a avó dela tinha dito no episódio passado, e como última tentativa, a velha tenta atacar o casulo onde a Momo está presa, libertando ela, mas ficando presa no corpo do Okarun. Antes que eles pudessem comemorar, o Jibakurei aparece dizendo para eles libertarem a velha Turbo. Depois da abertura, sim, a abertura foi tocar só agora. Enfim, depois da abertura nós vemos a Momo e o Okarun fugindo do Jibakurei. O Okarun pergunta o porquê dele ser um caranguejo, e a Momo explica que a sua avó contou para ela uma vez que os mortos para atravessarem o rio viram caranguejos. Eles vão correndo até o momento em que a Momo fala para o Okarun se transformar. Ele faz isso e ela monta nas costas dele, enquanto segura a velha Turbo. Eles vão indo, mas acabam caindo pelo acostamento, porque o Okarun estava muito rápido e ele não conseguiu frear na curva. No ar, ele tenta ir com tudo uma vez, girando as suas pernas como se fosse um helicóptero, mas falha miseravelmente, caindo no chão. O que eles não esperavam é que o caranguejo ia pular também, quase acertando os dois. Eles vão correndo pela rua, geral fica olhando, até porque os humanos normais não conseguem ver espíritos, então para eles é só um cara correndo com uma garota nas costas. O Okarun fala que tá ficando sem fôlego, então a Momo fala que vai tentar uma coisa. Eles entram em um prédio e o caranguejo sai destruindo tudo, mas o prédio na verdade era um banheirão com água muito quente, e o caranguejo começa a cozinhar, parando de se mover. A Momo até comenta que ele tá com uma cara deliciosa. Bom, eles vão andando em direção à fronteira da cidade, mas do nada um exército de pessoas aparece correndo atrás deles. A velha Turbo fala que chamou os espíritos do cemitério para ajudar ela.
Agora, cercados, o Okarun não tem outra opção senão ir com tudo uma última vez. Os dois se preparam, até começa a tocar aquela música que é usada em corridas de cavalo, essa aqui, ó. E, pô, o Okarun dispara. Para ajudar nas curvas, a Momo usa seus poderes e eles vão se agarrando nos postes, nas fiações. O Okarun chega até a correr pela parede. O caranguejo tenta atacar, mas o Okarun sobe pela garra do bicho e pula pelo prédio. Para voltar à rota original que eles estavam, a Momo se agarra num guindaste e gira os dois na direção certa. Infelizmente, a transformação do Okarun acaba e eles voltam a cair do céu. Para amenizar o impacto, a Momo usa suas mãos como se fossem asas e o Okarun se transforma uma última vez. Com isso, eles pousam em segurança. Porém, devido a toda essa adrenalina, a Momo acabou soltando a velha Turbo, que aparece e ataca os dois de surpresa. O Jibakurei chega ali e a velha possui o corpo do espírito. A velha pergunta quanto tempo eles querem para tentar fugir, 10 minutos, 20 minutos, mas a Momo fala que precisa só de 1 segundo, apontando para a ponte acima deles e com seus poderes ela agarra o trem que estava passando bem na hora. A velha Turbo vai atrás deles, puta da cara, e com um pouco de esforço ela consegue subir no trem. E a Momo fala que ela caiu direitinho na armadilha dela. Lá na frente, uma espécie de portal separa a cidade deles da cidade vizinha, e a avó da Momo está esperando ali com vários daqueles selos de proteção. Para impedir que a velha fuja, a Momo segura ela com seus poderes e bum, dito e feito, a velha explode quando o trem passa pelo portal. Enquanto o corpo do Jibakurei se desfazia, a Momo conseguiu ver várias garotas colegiais saindo da explosão. Mais tarde eles retornam ao túnel e fazem uma oferenda aos espíritos mortos ali. A avó da Momo explica que várias garotas foram violentadas e mortas naquele lugar. Ela também fala que vários médiums vinham caçando a velha Turbo há muito tempo, e ela sempre era encontrada em lugares como aqueles onde esse tipo de atrocidade era feito, dizendo que o motivo disso talvez seja porque a velha consolasse de alguma forma esses espíritos que não conseguiam fazer a passagem para o outro lado. Enfim, à noite todos vão jantar na casa da Momo, e adivinha qual é o prato principal? Sim, caranguejo. Que loucura! O Okarun, obviamente, como qualquer pessoa normal, não tá com vontade nenhuma de comer caranguejo, mas as duas loucas ali ficam zoando com a cara dele por causa disso. A Seiko vai direto ao ponto, a bilola do nosso menino voltou ou não voltou? Ele confirma que sim, mas a vovó quer ter certeza, então começa a perseguir o coitado para conferir ela mesma. Bom, como já tá tarde, o Okarun diz que vai embora e a Momo vai com ele até a porta. Ele agradece por tudo e diz adeus. No caminho, os dois ficam pensando na palavra adeus. Seria mesmo um adeus? Eles nunca mais iriam se ver? Mas aí a Momo quebra o gelo e diz até amanhã, confirmando que sim, eles ainda vão se ver. Com isso, o episódio termina. Bom, esse foi o resumo do episódio 4 de Dandadan. O que vocês acharam? Eu gostei. O confronto mais esperado foi concluído nesse episódio. Obviamente, não foi exatamente como eu imaginava, mas mesmo assim foi muito bom. Grande parte da graça de Dandadan são as interações entre os personagens e as piadas, é claro. Coisa que eu não consigo transmitir aqui através dos resumos. Por isso eu recomendo que você assista o episódio mesmo assim. Vai por mim, mesmo sabendo o que vai acontecer, ainda assim não perde a graça, continua divertido. Enfim, eu não sei o que esperar dos próximos, agora que a velha Turbo foi derrotada, mas tenho certeza que vai ser tão bom quanto foi esses 4 primeiros episódios. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se gostou, já deixa um like, se inscreve para não perder os próximos. Não esquece de conferir a playlist com os resumos dos outros episódios de Dandadan. Então é isso, até a próxima, tchau!